Fala aí galera, tudo bem? E finalmente chegamos na Elite 4 depois de muita luta, depois de sermos constantemente humilhados, porque qualquer ginásio tem vantagem contra o tipo planta, mas isso não muda o fato de que a Meganium é a melhor inicial de todas, e todas as pessoas que falam mal dela estão erradas. Então galera, vamos dizer que foi uma desgraça pra passar disso aí. Primeiro que esse cara tem dois chatos, Zatos, não sei como é que é o nome desse papagaio aí, ó, o papagaio verdinho aí, o Piquito. Mano, esse Priquito, ele deu um probleminha, viado, porque é o seguinte, eu não podia usar Body Slam nele, então eu tinha que ficar usando ataque tipo planta, que não dá dano nenhum por ele ser tipo voador. E por que eu não posso usar o Body Slam, você me pergunta? Simplesmente porque ele, esse passarinho aí, tem uma habilidade que se chama Synchronize, que basicamente toda vez que ele leva um debuff, se ele ficar paralisado, se ele ficar queimado, se ele ficar congelado, o Synchronize basicamente sincroniza o debuff que o cara levou com o bicho que deu debuff nele. Então, se eu deixar ele stunado, ele me deixa stunado também. Se eu deixar ele queimado, ele me deixa queimado também. Etc, etc. Se eu deixar ele envenenado, ele deixa a gente envenenado. Porque a habilidade dele faz isso. Todo debuff que ele pega, ele transfere pro bicho que deu o debuff nele, pro adversário. Então, não tinha como usar Body Slam, porque existe a chance do Body Slam deixar paralisado. E se esse bicho ficar paralisado, ele deixa o nosso bicho paralisado também. Deu pra entender o que eu tô falando? Acho que deu, né? Eu acho que vocês entenderam. Mas, enfim... então a gente ficou usando o movimento tipo planta, que assim, não dá muito dano nele, tá ligado? Então a gente foi alternando, eu dei Razor Leaf, depois eu dei Medical Leaf, que foi pra ver o que ia dar dano nele, né? Se ele ia levar mais dano do ataque especial ou do ataque físico. E ainda tem que esses imundos da Elite 4, eu não sei, mano, eu não sei como os caras se diz os topzão do jogo, os caras que estão, tipo assim, no Índigo Platô, que é tipo assim, é o desafio final de qualquer jornada aqui, de qualquer jogo de Pokémon, os caras, eles se acham o máximo, tipo, é o maior papo pra gente começar a lutar com eles, tu fala com eles, eles ficam um tempão falando sobre não sei o que a Elite 4 não vai ser fácil, não sei o que, irmão, os caras usam poção em batalha, esses caras são desprezíveis, mano. Os caras deviam ter vergonha, mano, de fazer um bagulho desse, mano. Os caras são, tipo assim, os top 1 da porcaria do jogo, de treinar Pokémon, e os caras usam poção em batalha. Esses caras são imundos, tá ligado? Então, enfim, assim, não foi tão difícil passar desse primeiro cara. Foi difícil as primeiras vezes, porque por causa que eu não sabia do bagulho de sincronizar, então teve mais 2 vezes que eu tentei fazer essa luta, e aí eu sem querer usava o bagulho que paralisava, e aí o bicho pegava e paralisava a Meganium também, porque ele devolve o debuff pro adversário. Então isso era o que estragava a play, porque aí os bichos ficavam mais rápido que a gente acabava levando o insta-kill. E cara, ainda tem o fato de que esse bicho aí, tipo assim, os movimentos tipo psíquico, beleza, porque esse cara aqui ele é focado em bichos de psíquico, isso aí é de boa porque a Meganium tanca bem. O problema, mano, é que ele é tipo voador, então ele tem a Aerial Ace. Então toda vez que ele usa isso, a gente leva muito dano, porque o movimento é muito forte. Inclusive, se você for treinar qualquer bicho que aprenda movimento tipo voador, sempre use a Aerial Ace. Eu falei bonito? Tentei. Porque basicamente ele, além dele ser um movimento muito forte, ele ignora a chance de evasiva. Então se o teu inimigo tiver double team e ficar spamando o double team pra ficar desviando das tuas coisas, esse movimento simplesmente ignora a chance de evasiva do cara, mesmo que esteja no máximo do que o movimento pode te dar de evasiva. Então, cara, assim, tirando isso, não teve muito mistério, tá ligado? Os Pokémons deles são fortes, mas não foi tão difícil assim, porque a nossa Meganium também tá absurdamente forte. O que deu mais trabalhinho, eu acho, foi porque o cara ficou usando poção, né, mano? Isso aí é desprezível, isso aí é nojento. Esses caras da Elite 4 deviam ter vergonha de usar um bagulho desse, mano. Deviam ter vergonha, irmão. E também ele tem Pokémon repetido, né? Então é de boa de lidar com 2 Pokémons iguais, eu acho. Depende também, né? Pode ser que ele mude o movimento drasticamente de um pro outro, mas... Enfim, ele tem 2 bichos igual, então até que não é tão difícil de lidar com o mesmo bicho mais de uma vez. Pelo menos não nessa parte, né? Mas, enfim, o bagulho... Enfim, mano, até que o chato... Até que ele tanca... Mano, esse nome... Mano, até que ele tanca bem as nossas skills, mas no fim de tudo é só spamar umas 2, 3 vezes que o bicho desiste, tá ligado? Ele é deletado. E ele tem um executor. O executor é muito forte, tá ligado? Tipo, ele tanca bem, mas como ele não tem nenhuma skill que possa devolver o bagulho pra gente, a gente pode usar Body Slam nele normal, sabe? Porque ele não devolve debuff na gente. Então, se ele ficar paralisado, é só ele ficar paralisado. Ainda bem. Mas olha o dano que esse absurdinho me deu. Ainda bem que a gente pode ficar spamando síntese e seguir a vida como se nada tivesse acontecido, sabe?
Sério, cara, o movimento que cura é muito quebrado, cara. Isso é maravilhoso, tá ligado? É muito bom poder, tipo, levar 200 de dano e simplesmente apertar um botão que não tem chance de erro e recuperar praticamente toda a vida, mano. Isso é sensacional. Vale adicionar que pra vocês que forem fazer a Elite 4, o outro problema que eu encontrei nesse primeiro cara, tipo, foi o fato de que praticamente todos os Pokémon dele ou tem algum movimento que dá um debuff de status em você, ou tem algum movimento que aumenta o próprio status do Pokémon dele. Então, tipo assim, mesmo que você não use algum movimento que dê debuff no chato pra ele devolver o debuff pra ti, ele tem Confuse Ray, que basicamente é aquele bagulho que deixa o Pokémon confuso, ele fica se batendo, tem a chance dele se bater e perder um monte de vida durante o round. E o executor dele tem aquele movimento que faz você dormir, tá ligado? Então isso pode atrapalhar as coisas, porque o teu Pokémon pode passar muito tempo batendo em si mesmo e levando o dano do bicho quando ele tá confuso, ou ele pode ficar dormindo por, sei lá, 1000 rodadas e aí o bicho te mata dormindo, tá ligado? E assim, o Slowbro dele é um... Slowbro, eu adoro esse Pokémon, sério, eu amo ele. Eu super faria um vídeo zerando só com esse bicho, porque eu acho esse bicho o máximo, simplesmente o máximo. Eu adoro ele, olha a cara dele, mano, é muito fofinho. E assim, foi bem tranquilo lidar com ele, porque o Slowpoke ele é lento, tá ligado? Tipo, então a Meganium dava outspeed nele, a gente sempre conseguia atacar primeiro e ele é tipo água, mano, ele é fraco contra nossos ataques, então é bem tranquilo, tá ligado? Você só tem que tomar cuidado com uma coisa, se o teu bicho não der super efetivo, se o teu bicho não dá IK no Slowpoke, ele tem esse movimento, esse curse, que ele perde velocidade de movimento, mas ele ganha ataque. Então, se você não der IK nele, ele vai ficar spamando isso, até o ataque dele chegar no máximo e ele vai te dar um ataque e destruir a tua vida, tá ligado? Mas, tirando isso, se você puder matar ele com algum super efetivo, é bem tranquilo de lidar com ele, porque não é a primeira vez que eu faço Elite 4. Eu só tô fazendo... Só é a primeira vez que eu tô fazendo com a Meganium. E geralmente o Slowpoke sempre vai ficar usando Curse várias vezes. Então se tu conseguir ter um bicho que dê super efetivo nele, tu acaba com ele bem facinho. E galera, vale lembrar que o Curse do Slowpoke, ele dá defesa também. Então uma dica, sempre ponha um ataque especial e um ataque físico no seu Pokémon. Porque tipo assim, como o Slowpoke tava estacando defesa, se eu tivesse só ataque físico, se ele estacasse essa parada, eu não ia dar dano nenhum nele. Então sempre tem um ataque especial e um físico, caso o bicho consiga ganhar muita defesa especial ou defesa física, tá ligado? Aí você vai alternando os tipos de dano. E bom, agora a gente tá contra o carinha do tipo veneno e caras, mano, vou ser sério com vocês, a gente apanhou muito aqui, apanhou muito mesmo, acho que deu 1 hora de gravação só eu lutando com esse bicho. E a gente teve que apelar, a gente mudou o movimento da Vanessa e agora a gente não tem mais Magical Leaf e agora a gente tem Swords Dance. O que Swords Dance faz? Basicamente buffa o teu dano de ataque absurdamente. Ele só que absurdamente mesmo, tanto é que só pode ser usado 3 vezes que tu já chega tipo num máximo de dano absurdo. Então, tipo, a gente spamou Sword Dance várias e várias vezes, que até chegar no máximo e infelizmente o bicho conseguiu envenenar a gente, isso dá uma prejudicada absurda, mas vocês vão ver o que vai acontecer agora, vocês vão presenciar um bagulho surreal, que é o dano que esse movimento te dá. E cara, Poison Jab é um absurdo, porque essa porcaria desse movimento tem 30% de chance de deixar teu bicho envenenado. Enfim, a gente ficou com Razor Leaf, e Razor Leaf dá dano de ataque físico, então combina perfeitamente com Sword Dance. E cara, a gente teve que dar umas spamadas no Sínteses, porque esse bicho dá muito dano, é muito dano. Poison Jab é um movimento muito forte, cara, tipo, é um movimento que dá facada no bicho, tá ligado? E bom, depois de se curar um pouquinho e depois de spamar várias vezes a dança das espadinhas, mano, agora a gente pode fazer uma parada muito legal. Olha isso, olha o dano que esse bagulho dá, mano. Olha isso daqui, cara. A aranha subiu pela parede e foi pro inferno, mano. Literalmente. Agora ele vai jogar o Venomoth dele, tipo... O Venomoth é um bicho bem forte, é um bicho que eu gosto muito também. Essa mariposa, eu não sei, eu gosto muito dela, eu faria. É outro bicho que eu zeraria o jogo só usando ele. Ele é bem forte, mas assim, cara, vai acontecer um bagulho bem divertidinho com ele. Deixa só a gente terminar de usar sínteses aí. Mano, de verdade, eu acho que o maior problema do time desse cara é o Muck dele. Cara, o Muck é um bicho surreal, porque sabe aquele Leftovers que você bota no bicho e ele fica curando todo round? O Muck tem isso, só que é a habilidade do bicho. Ele tem um negócio que ele fica comendo, um não sei o que, Sludge, que ele fica basicamente ganhando vida todo round. Não lembro o nome, alguma coisa Sludge.
E, cara, ele simplesmente se recupera. Ele já tem uma resistência meio alta e ele vai recuperando vida todo round, então o bicho é praticamente imortal, mano. O bicho é totalmente surreal das ideias. E ele tem Toxic, que é aquele movimento lá que eu falei pra vocês, que a cada round o poder do veneno vai aumentando e o do bicho vai levando mais dano ainda. Mas bastou só um teco pra gente conseguir comer o açaí, tá ligado? O açaí simplesmente morreu. E, velho, tipo, assim, cara, a liga dá muito XP, mas dá muito XP mesmo, mano. Mas também com os bichos tunados desses, se não desse XP era brincadeira, né, mano? Aí ele lançou o Crobato. O Crobato, mano, o Crobato eu acho ele muito hype, eu gosto dele. Eu acho ele bem simpático, tá ligado? E o shine dele fica rosa, então muito hype esse Pokémon. E o Crobato, eu nem lembro como que evolui ele. Sinceramente, eu acho que eu nunca tive um. O auge do que eu já tive foi um Golbat, eu acho. E, cara, o último Pokémon dele foi um grande problema, porque esse bicho tanca de um jeito absurdo. Sério, esse bicho é imoral. De verdade, cara. Pense num bagulho que tu bate e o bicho simplesmente não morre, mano. Tá ligado? Aí o cara veio falar, só um Pokémon, agora que o jogo começa e tal, blá blá blá, aquele papinho. Mas pelo menos foi muito legal que a maioria dos Pokémon dele não deu tempo deles usarem poção, porque eles morreram pra um bagulho, tá ligado? Mas se eu não me engano, esse bicho, ele vai usar poção. E ele botou aquele movimento que deixa um monte de espinho de veneno no chão, mas vai ser inútil contra a gente, porque a gente só usa um Pokémon, então a gente não vai trocar de Pokémon. E os bichos só vão ficar envenenados se eles pisarem na hora que tu troca, né? Porque é isso que esse movimento faz. Toda vez que tu trocar de Pokémon, o bicho vai entrar na arena, né? Tu vai jogar Pokébola no chão, ele vai pisar no espinho e vai ficar envenenado. Mas como a gente só tá usando Pokémon, é inútil. Então, enfim, o cara usou a porcaria da poção. Foi o único Pokémon que deu pra ele usar a poção, porque esse bicho é absurdamente tanque. Então, enfim. Isso quase destruiu a gameplay, por causa que enquanto ele se curou, enquanto ele ficou enrolando, isso aí a gente ficou levando dano do veneno e os nossos sínteses estavam acabando, né? Isso é uma situação gravíssima. Por sorte, o bicho não usou nenhum movimento tipo veneno, não sei se esse bicho aprende esse tipo de movimento também, ele usou Swift, que é tipo normal, então a Vanessa tanca como se não fosse nada, cara, sem querer desmerecer. Mas olha o que esse cara fez de novo, bicho, o cara usou dois full restores no mesmo bicho, na mesma batalha. Não, cara, é sério, de verdade, usar item em batalha é um bagulho que me estressa, mano. É um bagulho que me estressa, um negócio que me dá nojo, eu acho repugnante, tá ligado? Beleza que é uma inteligência artificial, pelo menos não é uma pessoa de verdade fazendo isso, porque seria mais desprezível ainda. Mas enfim, né, mano? E a gente finalmente conseguiu matar esse cara, mano. Finalmente a gente conseguiu destruir a vida desse cara. Pô, mano, esse Forretress, ele é muito tanque, eu nem lembro que bicho que evolui pra Forretress, eu nem lembro, mano, qual é o bicho que vira essa aberração aí, mano. Mas o importante é que a gente conseguiu ganhar desse psicopata aí, velho. Assim, cara, eu não vou dizer que foi super fácil passar desse Bruno, porque a parada foi, beleza, a gente ficou spamando lá o bagulho da Sword Dance, ficou. Mas o problema aqui é que mesmo os bichos sendo tipo lutador, o tipo lutador em si é um tipo que não dá muito dano na Meganium, mas eles têm os movimentos que dão super efetivo nela. Se eu não me engano, tem bicho aí com a Aerial Ace, tem bicho aí com um soco de fogo, Fire Punch, e isso é um pouquinho grave, mano. O bom é que esse bicho não deu dano na gente, por causa que ele ficou usando counter, e counter é um movimento que, se eu não me engano, só dá dano se o adversário te der dano primeiro. Então ele ficou usando counter 15 vezes e errou as 15 vezes, tá ligado? Então tá tranquilo, e isso deu tempo pra gente ficar spamando Sword Dance pra pegar o dano máximo da parada. E cara, o time desse cara eu acho bem daorinha, porque ele tem todas as linhas evolutivas do Tyrog, né? O Tyrog é aquele Pokémon que ele pode virar ou Hitmontop, ou Hitmonchan, ou Hitmonlee, que são 3 Pokémons que eu acho muito legais, tá ligado? Eu acho muito da hora a ideia deles. O cara parece um peão, tá ligado? Esse primeiro que a gente matou. O dele foi bem de boa, tá ligado? Agora, o problema vai ser o Hitmonchan e o Hitmonlee, porque, por exemplo, eu não sei se o Hitmonlee aprende também, mas eu sei que a Hitmonchan aprende Fire Punch e isso dá um dano muito satânico na gente, tá ligado? Enfim, mano, o bom é que o crack levou só uma e já foi de nocaute, tá ligado? Agora ele vai jogar a Hitmonchan. Pô, a Hitmonchan é um Pokémon muito da hora, velho. Eu não sei, na verdade, eu não sei nem onde que pega esses bichos que esse cara tá usando. Onde que pega Tyrog pra evoluir pra Hitmonchan, Hitmonlee, eu não sei nem onde esses bichos estão no mapa, mano. Tipo, realmente não faço ideia. Aí a gente deu um Razor Leaf, né, pra dar uma variada, né, naquele pique.
E, cara, ela foi deletada pelo Razor Leaf, mano. Então, agora, quem que ele vai botar agora? Cara, o Machamp. Cara, eu não gosto desse Pokémon. De verdade, eu sinto muito por quem gosta do Machamp, mas eu acho ele feio e eu não treino bicho feio. Eu odeio bicho feio. De feio já basta eu, não gosto de treinar bicho feio. Eu acho ele... Ai, não sei, mano. Tem alguma coisa nesse Pokémon que não me agrada, mano. De verdade. Tipo, não sei o que é, mas só acho paia, tá ligado? E o último Pokémon dele é bem tranquilo, porque é um Onix, e o Onix é tipo pedra e... ele é tipo pedra e terra, então ele leva 4x da gente, mano. É só dar um Razor Leaf que o maluco se desmonta todo igual aqueles bonequinhos de Lego quando morre no joguinho de Lego, mano. E assim, foi tranquilo, tá ligado? Tipo, não deu tempo dos bichos fazerem nada, porque o Sword Dance literalmente fez tudo pra gente. E eu não lembro quem é a tiazinha que a gente vai enfrentar depois dessa. Quem que era mesmo? A gente já enfrentou o cara do veneno, o cara do lutador agora e aquele cara do psíquico, né? Eu não lembro o nome da tiazinha, mas eu tenho um crush nela, mano. Ela é muito bonita e, cara, o importante é que deu tudo certo. Esse cara parece um personagem de Street Fighter, mano. Ele me lembra alguém, sabe? Eu acho. Pelo menos esse cara do Street Fighter, ele não fica dando discursinho depois que ele perde. Ele simplesmente falou, eu perdi, então não tenho direito de falar nada e pronto, acabou, tá ligado? E, mano, essa tiazinha, ela é forte, mano. Ela tem um Umbreon. O Umbreon, pra quem não sabe, ele tem aquela mesma habilidade do Chato, né? Que ele tem o Synchronize e se você der um debuff nele, ele dá um debuff ele devolve o debuff pra você. E, cara, o time dela é bem forte, tá ligado? Mas até que deu pra lidar tranquilo. O único problema é que o Umbreon dela ele tem Double Team, então ele pode ficar spamando o bagulho pra ficar desviando sempre, tá ligado? Mas tirando isso aqui, a gente não teve muita dificuldade, sinceramente, no time dela. Foi bem tranquilo de passar, mano. Só que o Umbreon foi bem espertinho, né, mano? A gente começou a usar Sword Dance e o bicho percebeu que, pô, esse movimento tá dando. Aí o bicho começou a dar o Double Team dele, fazer os corre dele, tá ligado? Cara, o Double Team é um movimento bem bom. Pra quem tiver interesse em ir atrás desse movimento, só é meio chato de conseguir porque é no Voltorb Flip, igual esse Sword Dance. Porque, como eu disse, mano, eu passei muito tempo jogando Voltorb Flip antes de mostrar essa gravação pra vocês, sério. Eu acho que eu passei uma semana no Voltorb Flip pra pegar 8.000 de gold pra conseguir o Sword Dance, tá ligado? E os outros 4.000 a gente vai deixar pra alguma emergência, né? Vai que a gente precisa pegar algum movimento quebrado lá desse bagulho, porque lá tem uns movimentos muitos dos seus bons. E, mano, o bicho, eu não sei quantas vezes tu pode usar Double Team, mas esse bicho usou muitas vezes. Muitas vezes. A gente errou muitas vezes nesse bicho. Eu não sei se a gente vai errar de novo agora. Uma hora a gente vai acertar, mas vai demorar, mano. Vai demorar bastante. Tipo, é um movimento bem bom. E, sinceramente, eu não lembro de muita coisa que altera esse movimento, além de Aerial Ace. Eu não lembro de nenhum outro movimento. Se bem que Magical Leaf eu acho que altera, porque Magical Leaf é um movimento que não erra, né? Não sei se ele é... galera, na verdade, na real, não confia nessa parte do Magical Leaf. Eu não sei se Magical Leaf altera esse movimento, porque não sei se a chance do Magical Leaf é afetada por evasiva, né? A chance de acerto. Mas Aerial Ace eu sei que funciona. Mas no fim do dia tanto faz, porque o bicho usou Double Team 300 vezes pra levar um hit, então tá tudo tranquilo, mano. O cara simplesmente levou um nocaute brabo. Agora ele vai usar a Murkrow. Esse bicho foi um probleminha, porque ele tem ataque tipo voador e isso aí foi uma ameaça pra gente, tá ligado? Eu tinha esquecido completamente desse bicho, mano. Inclusive eu acho que nessa geração ele tem uma evolução, se eu não me engano, ou não lembro. Tipo, eu não sei se no Soul Silver já tem, mas a evolução dele é muito bonita. Eu gosto muito do passarinho de chapéu. Ele tem um carisma totalmente surreal. Mas, enfim, ele levou um hit, né? Ai, mano, isso é muito quebrado. Esse bicho também ele é perigoso, tá? Ele é muito perigoso porque Houndoom dá muito dano e ele é tipo fogo. Então, tipo, dependendo do movimento que ele conseguisse usar, ele simplesmente destroçava a gente. Tá ligado? Mas o overlevel ajudou bastante aí na nossa quest. Agora ela vai jogar o Vileplume dela e, cara, eu gosto muito do Vileplume, mas um Pokémon que eu tinha muita vontade de treinar é aquela evolução alternativa do Gloom, que é a Bellossom. Cara, ela é muito fofinha, sério, meu sonho é treinar essa Pokémon. Eu nem lembro qual é a pedra que evolui ela, não sei se é a pedra solar, não lembro qual é a pedra que a gente dá pra ela evoluir, mas ela é linda, essa Pokémon, cara. Sempre que treinar ela, eu acho ela muito fofinha.
E cara, agora vem o Gengar, né? Mano, o Gengar é um bicho muito forte, é um bicho muito absurdo e a gente não pode usar o nosso Body Slam porque movimento tipo normal não dá dano nenhum em fantasma. Mas pelo menos a gente pode ficar atacando folha nele, né? Já que é o que temos pra hoje, né? Pelo menos a folha tá hiper bufada já. E cara, deu tudo certo e a gente ainda deu um crítico. Não sei se ele ia levar IK, porque Ringa tem uma resistência bacana, tá ligado? Mas o importante é que a gente deu um crítico e o cara foi de F, então é isso aí. Agora vai faltar só o treinador de dragões malditos e eu não sei se vocês sabem, mas o cara literalmente só tem 3 Dragonites na porcaria do time dele. Impressionante uma coisa dessas, tá ligado? E enfim chegamos no último carinha da Elite 4, o Lance, que treina pokémons do tipo dragão. E cara, eu acho muito engraçado que, tipo assim, tu sabe quando tu tá no começo do jogo e tu encontra aquele maluco que treina tipo inseto, ele tem 5 Caterpie, 3 Caterpie? Pois é, o Lance é tipo esse cara, só que tipo assim, depois de passar por todo o desenvolvimento de personagem e sei lá, passar 3 anos fazendo academia, porque em vez do cara ter 3 Caterpie, o maluco simplesmente ter a brilhante ideia de treinar 3 Dragonites, irmão. Me fala, mano, me fala de onde o cara tirou essa ideia, mano. Ele simplesmente tem 3 bichos absurdos, porque o Dragonite é forte pra caramba, mano. Tipo, até gaguejei, porque o Dragonite é um absurdo, ele tem status muito altos, o bicho é uma aberração e o bicho aprende qualquer HM que tu ensinar pra esse cara, ele aprende movimento tipo fogo, aprende movimento tipo Dark. E, enfim, a nossa primeira luta foi com o Gyarados. O Gyarados não foi muito difícil, só tem um risco aqui que eu tenho que alertar vocês. Quando vocês forem fazer essa luta, cuidado. Eu fiquei spamando Sword Dance pra buffar nosso ataque, né? Mas cuidado com esse Ice Fang dele, porque tem uma chance alta desse bagulho deixar teu Pokémon congelado. E, cara, eu perdi várias vezes por causa desse debuff do congelamento. Porque é sério, teve uma partida que teve uma rodada que eu tive que apagar vários minutos de vídeo de eu refazendo essa luta. Simplesmente teve uma hora que o Gyarados deixou a Vanessa congelada e a gente passou 5 turnos sem atacar e a gente morreu pro Gyarados. Porque a gente passou 5 turnos sem usar um movimento e o Gyarados deu 5 Ice Fang na gente. O Charizard foi deletado, então menos uma ameaça pra gente lidar, já que o Charizard é tipo fogo, né? Ele poderia destruir a nossa vida. Mas a gente não pode ficar aliviado, porque o Dragonite também aprende um monte de ataque tipo fogo, mano. E o Dragonite aprende ataque tipo gelo também. Mano, esse boneco aprende qualquer coisa. Esse bicho é absurdo. Também tenho vontade de fazer um vídeo zerando só com ele. E eu acho o Dragonite uma gracinha, sério. Eu acho muito fofinho, mano. Eu acho muito fofinho esse bicho. A animação dele é maravilhosa, ele é muito fofo. Eu acho muito fofinho que toda vez que ele entra em campo, ele meio que aperta os punhos dele, tá ligado? Tipo como se ele estivesse prestes a brigar. Porque no fim ele vai estar brigando mesmo, né? O cara tem um Aerodactyl, eu não sei nem como que consegue um Aerodactyl nesse jogo. Tipo assim, eu tenho quase certeza que esse cara deve ser o único cara que tem Aerodactyl no mapa do jogo. Porque eu não lembro de nenhum outro cara que tenha um Aerodactyl, ninguém, tá ligado? E, enfim. Olha, o meu Dragonite é muito fofinho, mano. O boneco vai ter que levar só uma na boca, papai. Mas, mano, sério, Sword Dance é a coisa mais surreal que existe, velho. Mas, cara, de verdade, ele tinha um último Pokémon que vocês não vão esperar, mano. Eu não imaginava que esse cara tinha esse Pokémon. Ele literalmente tinha mais um Dragonite. Eu falei que esse cara tinha um respawn de Dragonite. Ele tinha 15 bicho desse, mano. Literalmente, mano. Pra surpresa de ninguém, o cara jogou mais um Dragonite em campo, mano. Impressionante. Aí o bicho foi lá e levou só um tapa. Porque esse Sword Dance, mano. Mano, usem esse movimento é quebrado. Tá no jogo, é pra usar, irmão. Tá no jogo, é pra usar. E é isso, mano. Até que deu certo, a gente conseguiu. E a Vanessa subiu pro nível 70. Falta só 30 níveis pra ela bater 100, mano. Essa Meganium é a mais forte que existe no mundo, viado. Olha isso. Olha isso. E nós finalmente conseguimos vencer a Elite 4. Depois de muito esforço, a gente conseguiu derrotar o Lance. E agora, depois de derrotar o Lance e ganhar da Elite 4, agora vocês vão ver o momento mais incrível desse jogo, onde eu provo que a Meganium é simplesmente a melhor Pokémon que já existiu. E olha só isso daqui que vai acontecer agora. Deixa só a tiazinha chegar com o Dr. Carvalho. E olha isso daqui, caras.
E, enfim, depois de vocês presenciarem esse glorioso momento em que a nossa Meganium entrou no Hall da Fama, vocês me perguntam, acabou? Não, claro que não acabou ainda. Como vocês sabem, Soul Silver, depois de passar da Elite 4, já roda os créditos, né? Mas a gente ainda vai fazer um vídeo destruindo toda a região de Kanto e todos os ginásios de lá e lutando com o Red. Então é isso aí, muito obrigado por quem assistiu até aqui.